Você sabia que é possível desenhar digitalmente parecendo que é uma arte tradicional? Oiê, eu sou Emily Montanha, sou ilustradora e publicitária. Trago conteúdo sobre ilustração, empreendedorismo artístico e autoconhecimento. Você é aquele tipo de artista que adora a característica de suas artes tradicionais e mesmo querendo passar por digital não quer perder essa sua essência? Então fica aqui que eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu uso para deixar a arte digital um pouco mais parecida com a tradicional. Primeiramente, queria apresentar aqui que eu uso o iPad 6ª geração de 32 GB para eu fazer minhas ilustrações. Então, eu já estou usando assim há uns 3 anos e ele está sendo suficiente, só a questão mesmo do armazenamento que é um pouco complicado, né? Mas estou aguentando aí e em breve pretendo trocar. Queria mostrar aqui que eu uso para desenhar o Procreate e o Photoshop, mas principalmente o Procreate. Eu peguei aqui um rascunho já feito para mostrar para vocês como que funciona. Primeiramente, eu queria apresentar a primeira técnica, que são realmente os brushes. Existem muitos e muitos brushes aqui, tem vários muito específicos que dão essa impressão como se fosse realmente uma pintura tradicional. Então o próprio Procreate, como o Photoshop e qualquer outro aplicativo de desenho, tem esses brushes que têm a sensação de ser uma arte tradicional. Então aí vai de você realmente ver como a sua arte é, para vir procurar os brushes que mais se adaptam ao seu traço. Vou mostrar aqui os brushes do Procreate. Aqui em artístico tem vários muito bonitos. Então, ó, vocês podem ver que tem realmente uma sensação, assim, de ser pinceladas. Então, realmente, dependendo aí do que você quer passar na sua arte, você vai precisar vir procurar brushes específicos para efeitos muito específicos. Vou querer mostrar aqui para vocês são os meus pincéis multimídia. Eu fiz vários, algumas texturas, alguns chamado aquarela, giz marcador, giz pastel, o giz deitado, que tem uma sensação como se você realmente tivesse pegado o giz e tivesse deitado ele. O próprio lápis. Então eu vou vir aqui, eu vou tirar o desenho, eu vou primeiramente mostrar para vocês como que fica todos os pincéis passando aqui. Então, vou pegar aqui o amarelo e eu vou usar esse brush chamado lápis. Ele realmente tem uma texturinha bem de lápis, olha. Então, vocês podem tanto pintar como se fosse um lápis, quanto você usar como lápis de rascunho. Então, eu diminuo, coloco aqui no pretinho, ou geralmente eu faço aqui no vermelho, e começo a fazer o rascunho. O próximo se chama giz pastel. Nas nossas tintas, materiais de arte, existe o giz pastel oleoso e o giz pastel seco. Ele tá mais entre o giz pastel seco. Temos também a aquarela, então eu acho muito bom você adicionar mais uma camada e colocar ela na multiplicação. Dependendo da pressão da sua mão, ela vai dar uns efeitos mais claros ou mais escuros. E ela também tem essa adição, né? Você adiciona uma em cima da outra e ela dá esse efeito como se fosse na aquarela mesmo. Vamos pegar agora o giz deitado, vou colocar em outra cor, vou pegar um verdinho. Ele tem uma textura muito legal. E realmente parece que você pegou o giz e deitou ele, fica bem essa impressão. Eu posso também vir aqui, aumentar totalmente o pincel e usar como textura de alguma coisa. O próximo é o próprio giz também, só que ele é como se fosse a pontinha, ele não é deitado, então ele carrega um pouco mais de pigmento, como se fosse realmente, né, a pintura. Essa aqui é a textura dele. Você, aumentando o pincel, consegue ver que ele fica ainda melhor de pintar. A gente consegue ver bastante a texturinha dele. E para detalhes também fica bem legal. Basicamente, todos esses pincéis, se você diminuir bastante, você vai também conseguir usar para rascunho, dependendo de como você gosta aí, o seu lápis de rascunho.
O próximo é o marcador. Esse tem a característica de marcador mesmo. Então, quando você passar uma cor por cima e passar uma outra, você vai ver que vai ter essa adição de cor. Você pode vir aqui, ó, em pincéis para mesclar. E pode também dar essa impressão de fazer esse degradê. Então, ele fica bem característico de marcador. Então, aqui no Procreate, não sei se vocês sabem, mas tanto nessa canetinha aqui de borrar, quanto a de borracha, você tem os mesmos pincéis do que os pincéis normais aqui de pintura. Então, você pode simplesmente, você não precisa necessariamente ter um específico para borrar, um específico de pintura. Você consegue acessar todas as texturas em todos esses botões. Nosso próximo brush é o Gouache. Eu fiz todos eles no Procreate e depois eu passei pra cá, tá? O que acontece? Principalmente esse Gouache, ele desconfigurou um pouco quando passou pro Procreate. Ele tem uma textura mais diferente no Photoshop. Então, quando eu passei pra cá, ele desconfigurou um pouquinho. Mas o que acontece? Eu gostei do mesmo jeito. É a mesma textura e tudo do outro. Ele só ficou um pouco mais, quando você passa assim, ó. Ele aparece mais a textura do que no Procreate. Então, esse pincel é um pouquinho diferente em cada plataforma, mas de qualquer jeito, ele tem basicamente as mesmas configurações e ele dá a mesma impressão. E agora vem a parte das texturas. Então, temos aqui alguns tracinhos. Temos também as achuras. Esse eu gostei bastante. As achuras são assim. Fica bem bonito no desenho. Depois que você termina, você colocar apenas algumas texturas, alguns detalhezinhos. Caso você realmente use também, né, na sua pintura tradicional. Eu sempre que faço uma pintura tradicional, por cima eu coloco alguns detalhezinhos em lápis. Então vai super sentido pra mim. Fora isso, também temos os pontinhos. Para ser mais fácil da gente fazer esse tipo de textura. Temos também a textura chamada rugoso, que ele é um tipo de giz, a gente pode chamar também, mas se eu aumentar bastante, ele dá uma texturinha para sua pintura. Pode fazer várias coisas com essa textura, por exemplo, uma parede, a natureza mesmo, você pode usar em cima de qualquer desenho para dar essa textura, aí você brinca realmente com as camadas, você pode usar multiplicação e tudo mais. A gente tem a textura chamada poroso, que se você aumentar bastante, você vai ver esse tipo de textura aqui. Ele é bem sensível ao toque. Se você diminuir, ele tem uma textura bem bonita para pintar também. E, aliás, também é uma ótima borracha. Então, eu vou trocar aqui para borracha e posso apagar. E o último são rabiscos. Então, realmente, se você aumentar aqui, você vai poder ver que são rabisquinhos. Que eu particularmente gosto em ilustrações tradicionais. Quando a gente termina uma arte e faz uns rabisquinhos por cima. Então, na arte digital, fazendo isso, vai parecer ainda mais uma arte tradicional. Dá pra usar também como um brush normal, bem texturizado. Mas eu realmente uso mais para texturinhas em cima de uma arte. Agora que você conheceu um pouquinho dos meus brushes, vamos partir para o desenho. Então eu vou pintar principalmente essa banheira para você ter uma noção de como que fica e como que eu uso alguns brushes. O ideal é realmente você testar vários e colocar bastante textura e realmente fazer do jeito que você faz no tradicional. Não esqueça daqueles detalhes mínimos que você coloca, porque é isso que vai fazer sua arte digital parecer uma tradicional também. Eu fiz o desenho usando basicamente todos os brushes aqui. Nem usei todos, na verdade, porque são bastante. Mas eu usei o gouache, o lápis, principalmente o giz pastel. Usei a aquarela para fazer a água. O marcador para fazer os patinhos. Usei o rugoso para colocar uma textura atrás, ó. Não terminei o desenho, mas é só como
exemplo mesmo, e vocês podem ver a diferença da pintura aqui pro desenho que não tá pintado. Podem ver olhando bem pertinho, ó. Texturas de lápis aqui na torneira. Lápis aqui embaixo. Temos achuras aqui, então usei o pincel lá de achuras e só passei aqui. Usei o lápis para fazer os highlights. Usei também o guache, então usei vários brushes para vocês darem uma olhada de como fica. E além de realmente usar os brushes do qual vocês se adaptam e acham que ficam melhor para a arte de vocês, eu também recomendo que vocês tenham imagens com texturas. Assim vocês vão poder colocar no desenho de vocês, que nem eu fiz aqui. Coloquei uma imagem que nem é textura de papel, mas eu recomendo que também tenham textura de papel. Coloquei no multiplicação, diminuí a intensidade e ficou com uma texturinha. Então assim, o melhor é que vocês peguem papéis com altíssima qualidade. Mas é só me pedir aqui nos comentários que aí eu faço uma curadoria de texturas maravilhosas para as artes digitais de vocês e coloco ali no produto pincéis multimídia também como bônus, tá? Eu posso colocar todas as imagens que eu uso e além disso você pode salvar o desenho de vocês. Então fui lá, eu salvei, coloquei aqui para eu dar mais um exemplo de efeitos. Então eu venho aqui, coloco o ruído para dar um pouco mais de impressão, ó. Se eu coloco muito dá pra ver bastante, então eu coloco só um pouquinho. Posso vir aqui e colocar mais algumas, mas essa principalmente dá esse efeito. As outras eu não gosto muito não, porque fica mais uma arte digital mesmo. Mas caso vocês precisem, né? Tem esse nitidez aqui, que também é muito bom. Ele aumenta realmente a nitidez das texturas dos brushes que vocês estão usando. Então aqui vocês conseguem ver o antes e o depois. Mas é basicamente isso. Então os brushes, as fotos de complemento que vocês podem usar para texturizar as artes de vocês e os próprios efeitos que estão dentro do programa que você usa. Então, todo programa tem aí seus efeitos e você pode brincar com eles e usar os que você gostar mais. Viu como não é difícil? Basta você usar os efeitos certos e os brushes que você se adapta para, mesmo você estando em uma plataforma digital, não perder a sua essência, não perder o seu traço artístico. Essa aula é disponibilizada tanto no YouTube quanto dentro do meu produto chamado Pincéis Multimídia, que foi o que eu mostrei aqui pra vocês. Eu criei eles a partir de algumas manchas que eu fiz no papel. Então aqui tá algumas manchinhas. E se você estiver assistindo no YouTube, o link para comprar eles está aqui na descrição ou nos comentários também. E além dos pincéis multimídia, você tem aí 1 ano para receber qualquer atualização que eu fizer dentro do produto, tanto adicionar mais pincéis, quanto adicionar mais outros bônus. E tem um bônus lá dentro, né, que já é a primeira edição de um livro de colorir com as minhas ilustrações. Então a primeira edição está apenas dentro desse produto. Então não esquece de dar uma passadinha lá e até o próximo vídeo.